Fala galera, eu sou o professor Bruno Rinaldi, estamos aí de volta nos nossos vídeos do Teoria pro Enem. E voltando a falar sobre vetores, né? Nós já falamos sobre vetores em um vídeo e agora estou finalizando a parte das operações vetoriais nesse novo vídeo aqui. Um detalhe importante, no primeiro vídeo eu expliquei o que eram vetores e mostrei a parte de soma e subtração vetorial, dando um exemplo. E agora eu vou falar para vocês como é feita a decomposição vetorial. Decomposição vetorial é amplamente utilizada em várias questões de física e algumas questões de vetores mesmo em provas de vestibulares eles costumam aparecer, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, como nós havíamos falado, definição de vetores, operação de soma e subtração vetorial, demos um exemplo, e aqui a parte de decomposição vetorial. Imagina o seguinte, imagina que você está subindo em um avião, tá? O avião está decolando e ele subindo com uma certa inclinação. Deixa eu te fazer uma pergunta. A velocidade da sombra desse avião no chão é a mesma velocidade do avião aqui, subindo inclinado? Isso supondo que o sol esteja meio-dia, que ele está projetando diretamente a sombra do avião no chão. Então, muita gente vai pensar assim, a velocidade da sombra tem que ser igual à velocidade do avião, né? Senão a sombra fica para trás. Mas não é verdade. Isso é um caso clássico de decomposição vetorial. O que acontece é, o vetor v, que nesse caso representa a velocidade do avião, ele vai ter duas componentes em eixos ortogonais. Traduzindo, eu vou pegar esse vetor v aqui e vou projetar esse vetor no eixo x, e esse vetorzinho azul que eu botei aqui vai ser chamado de vetor v no eixo x, vx, beleza? E essa projeção aqui é como se pegasse uma lanterna e projetasse uma sombra aqui na parede, ou seja, no eixo y, vai ser o vetor vy, é o vetor v na parede y. Tranquilo? Uma vez que você tem os vetores Vx e Vy aqui, esses vetores aqui, essas componentes, são, na verdade, as projeções do vetor V original. Ah, Rinaldi, entendi nada. Então vamos de novo. Você tem um vetor V aqui, uma seta, tá? Eu pego, boto uma lanterna aqui e faz uma sombra aqui. Essa sombra é o Vx. Eu pego a lanterna, boto ela aqui agora, faz uma sombra na parede. Essa sombra é o Vy. Esse vetor Vx e esse vetor Vy, eles são chamados de componentes do vetor V. Por que componentes? Porque se você somar o vetor Vx com o vetor Vy, vai dar exatamente o vetor V. Se liga aqui, ó. Se eu pego, vou botar aqui, ó, no cantinho, o Vx e boto o Vy para somar. E aí você precisa lembrar, olha ali, ó. Sempre que a gente está fazendo a soma, está sempre a origem de um vetor na cabeça do outro. É a extremidade com origem, tá vendo? Então a seta de um está aqui na origemzinha do B. A seta do A na origem do B. A seta do A na origem do menos B. A seta do 10 na origem do 12 e assim por diante. Então eu peguei o vetor Vx e vou botar o vetor Vy aqui, de tal forma que a origem do Vy fique na cabeça do Vx. Beleza? Então ficou assim, ó. Vx e Vy. Aqui. Agora eu tenho que fazer a soma dos dois. E como é que eu vou fazer essa soma? Eu tenho que ligar os dois vetores. E aí se liga, ó. Tá vendo que esse vetor em vermelho é exatamente o vetor V que a gente tinha antes? É isso. O vetor V, ele é composto pelo vetor Vx e pelo vetor Vy. Por isso que a gente fala de decomposição. A composição do vetor V são aqueles dois vetores, o Vx e o Vy, que são as componentes do vetor V. Então, se eu pego o Vx e somo com o Vy, dá exatamente o vetor V. Você pode estar se perguntando para que serve isso, né? E como é que eu vou fazer isso com um número? Então, isso serve para a gente poder calcular exatamente a sombra do avião. Por exemplo, aqui, se essa é a velocidade do avião, essa seria a velocidade da sombra do avião, o Vx no chão. Eu poderia perguntar a velocidade com que o avião sobe, que seria
o VY, a velocidade com que ele está ganhando altura, beleza? Isso é muito utilizado em várias questões. Como você vai resolver esse tipo de questão? Aí você precisa usar essas relações aqui, ó. Vx e Vy, e o Vx é a velocidade para o eixo horizontal e o Vy é a velocidade para o eixo vertical. Nesse caso, porque estamos falando de velocidade. Se eu estivesse falando de qualquer outra grandeza, seria a mesma grandeza no eixo x e no eixo y, no eixo horizontal e no eixo vertical. Então, o macete é esse daqui, dá uma olhada. Tá vendo o ângulo θ aqui? Esse ângulo θ, que é essa bolinha cortada no meio, tá? Esse ângulo aqui pretinho, ele está colado no x. Então, colado é cosseno de θ. Mas ele não está colado no y, ele está separado. Separado é seno de θ. Ah, que é, Reinaldo? De novo. Colado cosseno, separado seno. Então, Vx está colado no θ, vai ser V cosseno de θ. Vy está separado do θ, vai ser V seno de θ. Ah, Reinaldo, você podia fazer um exemplo para eu poder entender? Vamos lá. O melhor exemplo para a gente poder entender isso vai ser esse daqui, ó. Um pequeno avião acelera e logo após a sua decolagem em linha reta, formando um ângulo de 45 graus com um plano horizontal. Sabendo que a componente horizontal de sua aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado, calcule a componente vertical da mesma. Então, vamos para cá, ó. A velocidade era... Aliás, ele não está falando de velocidade, ele está falando de aceleração, tá? Ele diz que o Vx, ou melhor, a aceleração no eixo x tem uma componente, vou chamar de AX, tá? AX vale 6 metros por segundo ao quadrado e ele quer saber quanto que vale AY. Beleza? Aqui a gente está chamando de V, vetor, tá? Mas aqui a aceleração não tem problema. Então aqui seria o AX e aqui seria o AY. Isso daqui é a aceleração real. Vamos lá. X está colado, então eu vou falar que AX é o A vezes o cosseno de 45 graus. Porque ele disse que nesse caso o ângulo é de 45 graus. Beleza? Então AX igual a A cosseno de 45. Volta lá na questão. Ele diz para a gente usar o seno de 45 igual ao cosseno de 45 igual a 0,7. Então, eu vou colocar os valores. 6 é igual a A vezes 0,7. Beleza? Mas olha bem, eu não quero descobrir o valor do A, eu quero descobrir o valor do AY. Então, vamos lá. Se eu fosse descobrir o valor do A aqui, ia ficar assim. A é igual a 6 dividido por 0,7. Poxa, Reinaldo, vai ficar horrível para fazer essa conta. Não faz. Olha o macete. Eu vou deixar 6 dividido por 0,7. Por quê? Porque eu quero descobrir o AY. E o AY é A vezes o seno de 45 graus. Só que o seno de 45 graus, volta lá na questão. O seno de 45 também é 0,7. Então, volta aqui comigo. Quanto vai ser o AY? Vai ser A, que é 6 dividido por 0,7, vezes 0,7. Ah, Reinaldo, que delícia! Agora eu não preciso fazer a conta, né? É só cortar esse 0,7 de cima com de baixo. Exatamente. Entendeu a jogada? E agora que eu cortei, o que sobrou? Sobrou 6. Eu acabei de descobrir que o AY também vale 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração no eixo x é 6. Quanto que é a aceleração no eixo y? Nesse caso, como o ângulo era de 45 graus, também deu 6. Se fosse qualquer outro ângulo, não daria o mesmo valor. Vamos lá, vamos voltar aqui para a questão. Então, 6 metros por segundo ao quadrado está aí. Resposta letra A. Beleza? Então, com isso, gente, nós vimos, na primeira parte desse vídeo, nós vimos a soma e a subtração de vetores. Não esqueça, para fazer isso você precisa colocar o pé de um vetor na cabeça do outro, sempre a origem com a extremidade, e depois ligar os vetores, tanto na soma quanto na subtração. E depois vimos a decomposição vetorial. Então você tem um vetor que está inclinado, você quer colocar no eixo x
e no eixo Y, aqueles vetores menores que compõem o vetor maior, e aí você precisa fazer aquela jogada de V cosseno e V seno, sempre olhando quem está colado com o ângulo. Colado é cosseno e separado é seno. Beleza? Tranquilo? Valeu, galera. Grande abraço.